Essa live nós temos como tema o início do despertar. Esse despertar consciencial, o despertar de da espiritualidade, não como religião, e sim como uma consciência que há mais vida lá fora, né, do que aquela caixinha que a gente está acostumado a. Nós somos criados assim, educados assim, e que tem que dorme, acorda, se alimenta, constitui família, trabalha, dorme, acorda, e aí fica nesse circuito. Quando um belo dia, por algum motivo, a gente acorda por algum motivo, pode ser pelo amor, que é o melhor, né? Ou pode ser pela dor, que não é muito bom, ou por admiração a alguém que você fala, nossa, aquela pessoa parece diferente. Tem alguma coisa ali, naquele grupo, naquela, sei lá, naquele curso. Ah, tem tantas formas de se despertar. O importante é que a gente vai tomando consciência. E é exatamente sobre consciência que nós vamos falar hoje. A gente não está aqui para convencer ninguém, de forma nenhuma. Nós estamos aqui para compartilhar. É o que a gente mais ouve, né? Eu faço um curso atrás do outro. Eu assisto uma live atrás da outra, porque eu gosto de ouvir sobre essa história. Eu gosto de saber que, eu vou falar baixinho para ninguém ouvir, que eu não vim daqui, eu não sou daqui. Talvez eu tenha vindo lá das estrelas. Por quê? Porque quando eu era criança, eu percebi que eu gostava de ficar na janela assim, não sei se é o caso de vocês, mas é o meu. Eu ficava na janela assim e adorava pensar que lá naquela estrela que estava brilhando tinha os meus amiguinhos, ou daquela lua cheia que me inspirava, ou na ausência de estrelas tinha as nuvens, mas além das nuvens tinha a possibilidade de ter muito mais do que eu sabia. E eu tinha profundamente dentro de mim a certeza que existia vida fora daqui. Eu tinha certeza, nunca vi de olho aberto assim, nunca ninguém veio falar comigo, mas eu, criança, já sabia. Inclusive falava assim, me lembro de falar assim para minha mãe: Mãe, eu tô com saudade do meu robozinho, porque ele falava comigo. Eu tinha 5, 6 anos, 7 anos. Então, assim, naquela época, eu vou falar a minha idade aqui, eu vou me entregar, eu tenho 55 anos de idade. Então, há 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, 50, não existia robô, não existia celular, né? Ah, o pessoal que está aqui comigo sabe do que eu estou falando, não existia nem telefone, não existia nem nada. É outra tecnologia. Então, o que que eu quero dizer? Aqui dentro tinha uma vaga noção de que existia mais coisas entre o céu e a terra. E nessa busca, então, eu fui me deparando com, nossa, verdade, existe mesmo vida fora da terra. Existe mesmo uma consciência que eu não tenho. Dizem que a gente, os cientistas dizem que a gente não aproveita nem 10% do nosso cérebro, da nossa capacidade. Hã? Dá para aumentar? Nossa, o que faz? Pronto. Então, aí eu comecei nesse despertar, né? Indo em busca de mais informações e mais informações. E o importante é que o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? É que a gente pudesse sempre ir com muita calma, porque nenhuma plantinha nasce da noite para o dia. Então, os nossos amigos que ainda não despertaram, ou os nossos familiares que ainda estão em outro momento, não vamos tentar convencer ninguém, sabe? É uma tendência, falar assim, você tem que, não, você tem que acreditar no que eu estou te falando. Eu vi, eu fiz uma hipnose, eu vi. Não, calma. A gente vai fazendo a nossa parte. E o nosso exemplo vai, talvez, despertar curiosidade, e essas pessoas começam a perguntar para a gente.
tá? Então, contei um pouquinho, sem muitos detalhes, mas o meu despertar, na verdade, eu acho que já era na barriga da minha mãe, porque eu já nasci uma criança, assim, questionando céu, estrela e outras dimensões e outras possibilidades de vida, e hoje eu tenho absoluta certeza que tem, né? E muito mais do que isso, tem muitas informações que nós ainda não temos acesso, porque talvez a nossa mídia não queira, talvez grupos poderosos não queiram, mas nós não estamos aqui para brigar com ninguém, nem nada. Nós estamos aqui para saber que existe mais gente igual a nós, acordando, né, e despertando e tomando consciência que dá sim para a gente evoluir, dar saltos quânticos e sair dessa terceira dimensão para uma quinta dimensão consciencial, sexta, sétima, oitava, né? E descobrir, afinal de contas, o que que nós estamos fazendo aqui, como que nós viemos para aqui, né? É, quando eu descobri que fui eu mesma que pedi, eu fiquei um pouco decepcionada, mas assim, falei, ah, já aqui, então vamos fazer bem feito, né? Comecei a estudar. Bom, essa foi é a minha história, né? Agora eu gostaria de convidar aqui a Viviane Lopes, que é a nossa dermatologista, nossa médica, né, do Rio de Janeiro, e que tem aí uma jornada também, que eu gostaria que você pudesse se apresentar, contar, para compartilhar, né? Compartilhar um pouco da sua história. Obrigada, Vivi, por estar aqui, seja bem-vinda. É com você agora. Então, foi muito legal essa semana que eu estava conversando com a Marcinha e toda feliz porque eu tinha terminado de escrever o meu primeiro livro e falei para ela que era sobre a história do meu despertar, com textos em prosa e poesia que eu faço e guardo desde a infância e que eu compilei isso num diário do meu despertar. E ela falou: gente, mas é sobre isso nossa live desse domingo, então vamos conversar sobre isso. Então, vou dividir um pouquinho com vocês a minha história. Como a Marcinha falou dela, assim, eu também, eu nasci no dia de Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, então sempre caminhei muito próxima de Nossa Senhora, né? Minha avó tinha feito uma promessa para ter uma filha menina, e aí quando minha mãe nasceu, em homenagem a Nossa Senhora, ela vestiu minha mãe de azul e branco até os 7 anos de idade. Então, até lençol, sapato, minha mãe foi preparada, assim, consagrada a Nossa Senhora. E eu nasci no dia de Nossa Senhora da Conceição, então, para minha avó, eu era a resposta dessa promessa que ela tinha cumprido, né? Então, assim, estudei em colégio de freira até os 15 anos, então sempre muito perto de Mãe Maria, nas minhas orações, não só de Mãe Maria, né, mas uma família que era muito devota de Santo Antônio, São Cosme e São Damião, e, e fomos seguindo. Na minha escola, eu estou falando isso para vocês porque o meu despertar vem desde sempre também, como a Márcia. É claro que às vezes a gente dá uns saltos maiores, mas a história vem desde a infância mesmo. E no meu colégio, como tinha ensino religioso, a gente aprendia desde cedo, né, o que que era criação de Deus, o que que era criação do homem, e eu desde sempre percebi que como o homem também era criação de Deus, tudo era criação de Deus. Então a gente vive no mundo divino em que tudo é criação de Deus. E eu sempre segui muito curiosa desde cedo para entender sobre tudo, né? Por que que a gente estava aqui, por que que um tem saúde, o outro é doente. E eu lembro que ainda muito pequenininha, um primo da minha mãe que era do espiritismo, né? Recebia Pai José. Eu tive a coragem de perguntar para Pai José na época de onde ele vinha, onde ele morava, se o meu tio Zé Carlos sabia quem que estava falando naquele momento, e aí eu sempre
procurei entender e tive um contato com o mundo espiritual desde criança. Na adolescência, eu comecei a frequentar com o meu pai o kardecismo, então assistia às palestras no centro que tinha perto da minha casa e depois tomava o passe, e aí muitas das minhas perguntas já foram sendo respondidas com mais lógica do que antes, né? Então, com o entendimento da reencarnação, eu já consegui entender um pouco melhor, por exemplo, porque uma criança já nascia com algum tipo de deficiência, né? Considerando o conceito da imortalidade da alma, que aquele ser podia estar resgatando situações de uma vida anterior, e assim fui seguindo, né? É, com 20 anos, eu entrei para a faculdade de medicina e, bem logo nos primeiros anos, eu, no mural da faculdade, é, eu li um cartaz convidando os alunos para uma palestra de Nova Acrópole, lá em Niterói, onde eu estudei na UF, e eles falavam no cartaz que era uma escola de filosofia à maneira clássica, porém com aplicação prática, na vida prática, né? E aí eu fiquei apaixonada e estudei em Nova Acrópole, ao mesmo tempo que, de um lado, eu aprendia na faculdade sobre o corpo humano, em Nova Acrópole eu aprendia que não era só o corpo físico, um dos maiores conceitos, né, que a gente, e primeiros que a gente aprende lá é a constituição septenária do ser humano, né? Os quatro corpos inferiores, né, que além do corpo físico, o corpo energético, o emocional, o mental inferior e a nossa tríade divina, né, nosso humanas, nossa mente superior, nosso corpo búdico, responsável pela intuição, e, em última análise, o Atman, que é a porção da centelha divina em nós. E desde então, meu grande trabalho era fazer essa conexão, né? A ponte entre os nossos quatro corpos inferiores e a nossa tríade sagrada. Lá eu também tive a oportunidade de estudar Platão, filósofos, estudei sobre ética, sobre o Egito, ficava apaixonada mesmo nos meus 20 e pouquinhos, com todo esse mundo, né, que explicava várias coisas que no nosso cotidiano a gente pergunta e não sabe muito bem onde buscar as respostas. Lá em Nova Acrópole eu conheci os ensinamentos de Blavatsky, então complementou todos aqueles livros que eu estudava, de Chico Xavier. Aí eu comecei a conhecer os mestres dela, né? Mestre Kutume, mestre Omoria Khan. E na mesma época, os meus pais já faziam parte de um grupo da Grande Fraternidade Branca, com reuniões semanais, que eu não pertencia, mas eu li os livros, eu também estudava, né? Então, assim, isso me ajudou muito na minha formação como indivíduo, não só no conhecimento, né? Porque mesmo Blavatsky diz que o conhecimento é uma rosa que tem uma cobra enrolada nela, né? Então a gente não pode demorar demais no conhecimento, a gente precisa transcender o conhecimento, mas ele é um degrau dessa etapa, né? De evolução nossa. E nesse caminho, isso me ajudava muito também na minha formação profissional, porque eu lembro quando eu comecei o internato de clínica médica, por exemplo, tinha uma paciente que chamavam de pintinha amarelinha na enfermaria, porque era uma paciente crônica com uma icterícia grave e que nem fazia passagem e nem melhorava a ponto de ter alta. E essa história me marcou muito, assim, foi um toque muito decisivo no meu despertar, porque na hora que a enfermaria ficou vazia, eu me postei ao lado dela e eu comecei a conversar com ela, que ela não precisava ter medo de desapegar do corpo, porque a alma é imortal, que ela não ia morrer, que mesmo que ela deixasse o corpo, ela ia continuar vivendo e seguindo para lugares mais bonitos.
tudo que eu tinha aprendido, né? E só que eu cheguei no dia seguinte na enfermaria e o leito estava vazio, ela tinha feito a passagem. E aquilo me chocou muito, porque eu vi, né? Foi uma prova de que ela tinha me ouvido, de certa forma, tinha conseguido passar para a próxima etapa dela, e isso foi uma coisa que me marcou assim ao longo da minha vida também, porque eu acho que na nossa vida, é, na própria vida de cada um, a gente tem os ensinamentos que a gente precisa e as oportunidades, né, de ir vendo, de prestando atenção. Essa minha mente curiosa infantil seguiu comigo para eu sempre prestar atenção e estar atenta em tudo que a vida podia me mostrar, me ensinar, me fazer crescer. E em 2019 aconteceu uma coisa importante também, já agora já bem mais para cá, né? Meu marido foi transferido, a gente foi morar fora do Brasil e eu tinha uma rotina muito grande, assim, muito pesada de trabalho aqui no Rio até então. E pela primeira vez eu fui assim de esposa, né? Eu não, eu fiquei 2 anos sem trabalhar, apesar de cursos e tal, mas trabalho eu não tinha oficialmente. E foi assim, tudo bem que foi um período de pandemia, justamente, né? Então, foi um período em que todo mundo teve uma oportunidade de crescimento muito grande. E isso, para mim, eu lá me perguntava até que ponto que muita coisa tinha aqui no Brasil também eu não via, porque eu estava no meu piloto automático, ou se era mesmo coisa que só tinha lá. Foi uma ampliação de autoconhecimento muito grande, de contemplação, de mindfulness, né? Aprender a viver o presente mesmo. E quando a gente voltou para o Rio, em 2021, eu tive um sonho, e aí entra na história do livro, que foi uma instrução, na verdade, um sonho curto, mas bem direto e claro, de que eu precisava escrever um livro. Foi uma tarefa que me foi dada. E que esse livro devia ser nos moldes de um curso em milagres. E aí, quando eu acordei, eu já tinha ouvido falar nesse livro, mas eu não tinha o livro e tal. Aí, quando eu comentei com a minha mãe, ela comprou o livro, chegou aqui em casa, e quando eu vi o livro, né, imenso, uma canalização, eu falei, não tem como que eu vou escrever alguma coisa inspirada nisso? Não tenho como, não sei, não consigo. E aí, só depois de um tempo, é que eu percebi que, na verdade, o que eu precisava era seguir o molde do livro na estrutura dele, porque o curso em Milagres, eles são lições, né? 365 lições, em exercícios mesmo de perdão, de reconhecimento de Deus em nós. E isso, assim, quando eu percebi isso, eu falei, gente, então eu já tenho meu livro, é só juntar os meus diários, as poesias que eu faço desde criança, e é isso, talvez, o que eu tenha que fazer, né? Talvez tenha sido essa instrução. E aí foi o que eu comecei a fazer, e eu tô, sei lá, há uns 5 meses montando isso, porque a gente, eu fui começar a reunir, né, o que eu tinha guardado, o que valia a pena, porque, na verdade, eu percebia que isso não era, assim, claro que fiquei feliz em visitar isso tudo, né, mas eu percebi que, às vezes, o que a gente vive por espelhamento toca no coração do nosso irmão. E o que a gente acha que, às vezes, vou escrever um livro, tem tanto livro bom por aí, quem vai ler o meu livro? Mas, às vezes, a história simples, sei lá, de uma adolescente ou de uma gestante, né, em cada fase da vida, toca o coração de alguém e faz bem, né, de alguma maneira para outra pessoa também. E foi assim que eu reuni alguns textos, né? E, e aí depois eu enxuguei porque tinha mais coisa, mas eu quis fazer 144 itens, né? Devido ao número sagrado que e para significar uma completude também das minhas partezinhas que foram curadas e vistas em cada item desse. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu até
Eu fiz assim, eu separei, né, em capítulos, até os 15 anos, dos 15 aos 20, que foi a fase que eu escrevi mais, né, adolescência, então quando você precisa mais se entender. Assim, fui fazendo assim, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, que foi quando eu tive os meus filhos, eu não tenho quase nada, porque não dava tempo de escrever e trabalhar e ao mesmo tempo, né? E depois dos 40. Então, eu até tinha separado aqui um de cada capítulo, mas eu acho que eu já falei muito, ficou meio, vai ficar demais para eu compartilhar. Ai, obrigada, Vivi. É assim, nós gostaríamos muito de saber quando você, já sei, quando você for fazer a estreia não, lançamento oficial, a gente volta aqui nesse canal para fazer, né, toda essa cobertura. A gente está fazendo live, entrevista, agora tem cobertura. Gente. Ah, muito obrigada. Mas a gratidão, né? Eu acho que tem cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um histórico, e é sempre muito rico a gente poder ver, né, a trajetória, como que é, e de você compartilhar os seus conhecimentos também. Obrigada, viu, Vivi? Gratidão. Agora eu Prazer foi gostaria meu. de chamar uma outra amiga nossa aqui, que está lá na Suíça. Aí a Fabiana tomou um susto. Não, não é a Fabiana, é a Miyuki. Miyuki, se você estiver aí, eu vou pedir que você possa, por favor, falar um pouquinho. Pode ser rapidinho. Então, Miyuki, por favor, o microfone é todo seu. Fui pega de surpresa aí agora, né, Márcia? Vou ver É, se eu consigo falar rapidinho, porque a história é bem longa, mas vamos lá, né? Bom, eu também aí faço parte desse grupinho aí que também praticamente nasci na espiritualidade e tudo mais. Só que cresci numa família muito, né, muito japonesa, e quem é japonês aí, né, Márcia? Né, Keiko? Acho que a Keiko também deve saber disso. Né, o japonês, ele cria os filhos muito assim, você tem que sofrer muito, né, para você conseguir alguma coisa. Através do sofrimento que vem a recompensa, né? Então, e minha mãe é muito severa. Minha mãe, apesar de nascer no Brasil, ela foi criada no Japão. Meu pai é japonês, mal fala português também. Então, imagina, né? Então, eu fui criada bem naquele esquema japonês mesmo, né? Então, tudo era muito, muito certinho, muito podado, muito. Então, eu cresci muito no medo, né? Muito medo de fazer as coisas fora da caixinha. Então, todo esse negócio de espiritualidade aí, eu guardei para mim, né? Eu achava que era errado, eu achava que não podia, que era coisa de gente louca. E aí, com 14 anos, eu fui estudar lá. Eu estudei no Bandeirantes, né? Num colégio de São Paulo, que na época eles separavam em humanas, exatas e biológicas. E eu fui para humanas, né? Humanas só tinha duas classes. E tinha umas 20 lá das outras salas, das outras áreas. Mas ninguém queria ir para humanas por causa do preconceito que tem contra humanas, né? Mas eu fui para humanas porque tinha aula de filosofia. E naquela época também não tinha internet. Tá? Eu também sou assim, eu tenho cara de jovem, tá? Mas eu já tenho 47 anos. Então naquela época não tinha internet, não tinha essas coisas. Então eu cresci também sem essas coisas, né? E então eu fui estudar filosofia porque eu queria as respostas para as perguntas que eu tinha, né? Coisas da vida e tudo. E aí eu fui sentindo que eu estava que o meu negócio era esse aí, né? Mas eu nunca falava com ninguém, eu não me abria com ninguém sobre essas coisas. E é engraçado que a espiritualidade é muito, é muito esperta, né? Ela te manda, ela vai te mandando, porque eu não procurei nada, assim. Eu conhecia pessoas que eram budistas, né? E conhecia gente da constelação, e as pessoas apareciam, assim, eu não procurava. E então, assim, eu fui adquirindo o conhecimento, né? Fui conhecendo o budismo, fui conhecendo o autoconhecimento. Com 23 anos, eu conheci a minha mestra espiritual, que já faleceu faz uns 3 anos, mais ou menos. Mas durante uns 20 anos, a gente caminhou juntas. Então, com ela, eu aprendi tudo sobre autoconhecimento. E aprendi muito na teoria, né? Porque é fácil na teoria, né? O difícil é se aplicar.
Mas eu continuava com meus medos lá, né? Eu não queria fazer disso como se diz? É, a minha profissão, né? Assim, podia ter ido estudar psicologia, terapias, mas a minha família sempre lá, a minha irmã engenheira, todos na minha família eram engenheiros e médicos. Eu fui a única que fiz letras. Fui fazer letras porque, né, ainda, pelo menos isso, né? Eu queria alguma coisa que fosse da área de humanas, né? Enfim, eu só sei que assim, eu fui, né, assim, contra tudo e contra todos, né, que ninguém ficou do meu lado, e assim, na família, né, eu digo. Então eu fui caminhando, e fui assim, sempre colocando o que os outros queriam, né, como uma coisa principal. Estar no padrão da sociedade, senão eu não ia ser feliz. Era essa a crença, né, que assim eu fui criada, então era isso que eu acreditava. Então, assim, mas eu gostava, né? Então eu sempre aprofundava, assim, como se fosse um hobby, né? Eu levava a espiritualidade assim como se fosse um hobby. Então aí tá, foi acontecendo muitas coisas, tal, e aí veio o câncer, né? Eu tive, 3 anos atrás, eu tive diagnóstico de câncer de mama, e esse aí para mim foi o maior tapa da minha cara, na cara que eu levei, assim, né? Porque aí eu senti que, assim, era Deus falando para mim, ou você trata de realmente seguir aquilo que está no seu caminho, ou não tem sentido você ficar aí na Terra, a gente vai trazer você de volta para cá. Então eu estava dando aula, eu nunca gostei muito de dar aula, estava fazendo coisas que assim, né, tinha que fazer assim, para mostrar para as pessoas que eu estava trabalhando, que eu estava ganhando dinheiro, que eu era alguém, né? Porque espiritualidade você não é, você é só um doidinho ali no meio. Então, assim, eu senti tudo isso. Então, esse foi um segundo despertar, assim, digamos, assim, eu digo, assim, eu costumo dizer, né? Que, assim, foi o acontecimento que me fez colocar na linha, assim, me fez voltar para a minha essência. Então, eu comecei a me perguntar o que que eu realmente quero, né? O que que eu realmente tenho que fazer, né? E eu já sabia de tudo, assim, mesmo doente, né? Engraçado, assim. Parece que eu até comentei isso com a Marcinha lá no metrô, lembra, Marcinha, que eu falei para você que eu tenho a impressão, assim, de que tudo, assim, que esse conhecimento, principalmente lá no curso dos avatares, assim, tudo que a Mary fala, parece que já era alguma coisa, assim, que já me era muito familiar tudo aquilo, assim, não era uma coisa nova. Parece que eu estava lembrando, parece que alguma vida passada eu já aprendi tudo aquilo, né? Então, mesmo doente, mesmo eu sabia que tinha, né, assim, várias possibilidades de tratamento não convencionais, né? No caso do câncer, você tem que fazer quimioterapia, radioterapia, né? No meu caso foi operação e tinha que fazer essas duas coisas aí, a quimio e a rádio. Tá, eu fiz operação e comecei a fazer quimio, mas assim, sabe quando você fica assim, mas esse não tem só isso para fazer, tem outras coisas, eu vou estragar meu corpo com quimioterapia. Mas só que eu guardei isso, eu não conversei com ninguém sobre isso, porque eu achei que eu ia ser massacrada, e eu tinha muito medo, eu não queria ser massacrada. Então eu vou fazer quimioterapia. E quando não é para ser, não vai, Deus não deixa. Então o que aconteceu? Eu tive uma alergia com a quimioterapia. Aí eu achei que eu ia morrer, gente. Aí esse foi meu terceiro experimento. Eu acho que essa alergia aí foi pior do que o diagnóstico que eu recebi. Porque ali eu achei que eu ia morrer mesmo. E aí eu peguei e falei assim, não, quer saber? Agora, e essa decisão eu tive que tomar sozinha. Ninguém ficou dormindo do meu lado, nem marido, nem... Então eu fechei a porta do quarto e falei assim, não, agora eu vou ficar, vou seguir o meu caminho, o que que eu quero fazer? Quero continuar com essa quimioterapia? Não, não quero. Quero fazer rádio? Não, também não quero. Então eu vou recusar tudo. Aí pronto, recusei tudo, virei a paciente desobediente, né? O médico até falou para não voltar mais lá. E aí eu fui, lógico, encontrei outros, né? Aqui na Suíça a gente tem a medicina antroposófica. Acho que a Fabiana sabe, né, Fabiana? Aí você mora em Basel. E aí em Basel tem o hospital antroposófico, né? E eu fui lá, na Suíça tem tradição nessa medicina. Então eu fui lá então fiz o tratamento lá, eles me respeitaram, pelo menos, né?
e fui seguir o que estava dentro da minha essência, né? Então, eu virei para Deus e falei assim, você diz agora o que tem que fazer, porque eu não sei mais. Então, tem sido assim até agora, né? Então, eu vou seguindo o que está realmente dentro de mim, o que ressoa comigo, é o que eu faço, né? Se alguém fala alguma coisa e aquilo não ressoa muito bem comigo, então, né, por mais certo que seja, pode ser certo para a pessoa, pode ser só com a pessoa, mas comigo não ressoa. Então, eu não vou fazer, né? Então, lógico que eu ainda tenho muito medo, ainda não, né? E eu lembro que eu comecei a fazer terapia com a Meire também, e foi assim, toneladas de EFT, gente, vocês não têm ideia do que a gente fez de EFT para tirar aquele, eu vi que eu tinha coisa assim, umas feridas assim, muito pesadas, assim, nem eu sabia que tinha, né? E tanto que depois que a gente fez hipnose, nossa, eu saí tão, parece que eu tava, assim, flutuando, assim, porque se você tira o peso mesmo de você, né? Nem eu sabia que eu tinha tanto peso, assim. Então, assim, eu continuo fazendo, porque isso é uma jornada, gente, isso é para a vida, não é assim, é um mês, ah, tá bom, já limpei tudo. Não é, né? A gente não sabe, eu não sei quantas vidas eu tive, sei lá, né? Tem gente que já teve 700 vidas, não sei. Eu não sei quantas eu tive, mas sei que foram bastante. Então a gente está carregando tudo isso, a gente tem que limpar. Então, assim, eu continuo limpando, né? Continuo ainda lidando, né? Não sou ninguém, não sou Deus. Então, continuo tendo ainda alguns problemas aí, né? De que eu tenho que, alguns karmas, né? Que eu tenho que resolver. Só que agora eu tô voltando mais para mim, né? Eu tô querendo saber é, mais de mim mesma. Eu pergunto para mim, pergunto para Deus, ou para quem tiver, né? Agora eu tô fazendo o curso aí do Arcanjo Miguel, então é ele que tá aguentando as coisas. Então, eu vou lá, falo para ele, né? Então eu sempre estou conversando, sempre tentando fazer contato, mas eu não fico vendo assim, tá, gente? Não cheguei nesse ponto ainda. Eu não fico vendo ninguém assim, mas eu sei que estão aí, eu sei que estão aí, que estão ouvindo e que estão orientando, e que tudo vai chegar, tudo está sendo revelado, né? Tudo está chegando para mim. Eu sempre peço isso. O que eu tiver que ficar sabendo, que por favor seja revelado para mim. E está sendo revelado, né? Assim, então eu estou assim, né? Eu sou muito ansiosa, né? Então eu fico assim, poxa, mas eu quero saber logo. Quero saber já nesse momento. Mas eu sei também que eu tenho que esperar, acho que isso também faz parte, né? Então eu estou nessa jornada aí, né? Muito bom. Obrigada, Miyuki. Você sempre contribui bastante, né, com o seu próprio exemplo, porque você venceu o câncer, né? Não é isso? Faltou falar. Agora pode vir também, se vier de novo também, Não pode vir, pode não. vir. Agora pode vir o que for, assim, porque Não, agora o não. entendimento. Não, não, eu tô aqui brincando, mas o entendimento e a aceitação. Olha, o câncer foi para mim o melhor professor, porque Isso. ele me mostrou o caminho. Ele me mostrou o caminho de volta para minha essência. Então, ele não veio à toa. Então, eu respeito o câncer, né? Eu não quero ele de volta, mas respeito. Ele fez isso, ele fez um bem para mim. Então ele pode vir, pode vir o que for, agora pode vir qualquer doença, agora que eu já vou entender. Eu já vou entender que é algo que eu preciso cuidar, né, para mim É, entrar na linha. eu acredito que uma das coisas que mais fez despertar as pessoas, que existe um algo diferente, tem mais informações do que a gente ouve na escola ou, né, na mídia, vamos colocar de novo, estou falando da mídia aqui, é, é que quando aconteceu, por exemplo, a pandemia, né, 2020 a 2022, nós fomos obrigados a ficar em casa, mesmo que não quisesse, a gente estava meio cerceado de locomoção, tudo fechado, e foi ali naquele momento que teve um boom de despertar, inclusive um boom nos relacionamentos, porque a gente foi obrigado a olhar um para o outro, ver que, eu tô em casa, como que é, como que não é. Então, assim, eu tenho ouvido, né, muitas pessoas que vêm aqui ou que a gente conversa, tudo, que falam, olha, eu despertei um pouco antes da pandemia, mas quando foi a pandemia foi ótimo para mim, porque eu assisti tudo que era live que eu queria assistir, não tinha tempo.
porque trabalhava muito, porque corria muito. Então, assim, que bom que a gente consegue ter sempre a possibilidade de tomar decisão em cima do que é a dor. Lembra que eu falei no começo? Se não é por amor, às vezes é pela dor. Às vezes você já está despertando, aí dorme, depois acontece alguma coisa que você fala: não, peraí, eu vim para cá para cumprir uma missão e eu vou cumprir essa missão. Agora eu vou chamar a Thaís Nunes, que é mais jovem, que pode falar aí como que foi o seu processo de despertar. Fala para nós como que foi esse seu despertar, esse início e como que está hoje. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu escutando a história da Vivi e da Miyuki, eu percebo que o meu processo, eu acho que não tem, é um processo contínuo, né? Que nem as meninas falaram. A gente tem um ponto X, que ali, dali diante tudo muda, mas está sempre mudando. Por um lado, eu tive pela dor, o despertar, vou resumir brevemente. Minha família é espírita, e a gente lia o Evangelho em casa de sexta-feira. Só que eu fui uma pessoa que sempre acreditou numa consciência maior, mas eu não segui nenhuma religião. Eu acreditava em Deus, ou seja, o que for, né, a fonte criadora, de uma força mais forte que a gente, mais sábia, mas não seguia nenhuma vertente específica, né? Tinha essa consciência, mas não seguia nenhuma religião. O espiritismo, para mim, eu sentia que eu não me conectava muito com nenhuma religião. Eu escutava, absorvia o que era bom para mim, o que eu sentia que ressoava comigo, mas não seguia nenhuma religião. E aí, para mim, essa questão de vidas passadas, de outras vidas, sempre foi muito normal. Eu sempre gostei de filme de ficção científica, dessas histórias mais fantásticas. E aí, uma coisa que eu e a Márcia, às vezes, a gente conversa, a gente tá começando a perceber que essas histórias fantásticas, muitas delas são verdade. Não são provavelmente canalizações de coisas que realmente existem paralelamente. Não é alguém que teve uma mente muito criativa e criou aquilo, né? E o que é mais fantástico para mim nesse processo todo é isso. Então, eu sempre fui no meu mundo. Tinha muitas coisas que eu não conseguia me prender da materialidade. Por exemplo, eu não gostava de estar em círculos de pessoas por estar ali. Se eu não me sentia bem naqueles meios, eu não gostava de ficar, não gostava da. Eu me sentia um peixe fora d'água. Sempre na minha vida, eu tenho 40, quase 41 anos. Meu processo de despertar começou nos 39, mais ou menos, mas eu sempre me senti o peixe fora d'água. Eu não gostava das músicas que as pessoas da minha idade gostavam, eu não gostava dos filmes que as pessoas gostavam. Eu sentia que eu era uma alma velha, vamos dizer assim. Eu gostava de músicas mais antigas, de filmes mais antigos, de coisas que nunca eram da minha faixa etária desta dimensão. Então, para mim foi sempre muito difícil, porque eu sempre me senti excluída, né? Não excluída, mas não me encaixava. E não entendia por quê. E aí a gente, em certas fases, principalmente da adolescência, onde é mais difícil lidar com tudo isso, né? Porque a gente tem a sensação de que precisa estar nos meios, né? Precisa fazer parte dos bolinhos. E depois você entende que não é bem assim, né? Se não faz bem pro seu coração, então não deve ser feito. E aí fui casada há quase 20 anos, depois de um divórcio bem difícil e rápido e bem dolorido, por isso que eu falo que o meu foi pela dor. Eu me vi sozinha, porque eu andava no meio de pessoas que não é que elas me abandonaram, a sensação que eu tinha é que elas tinham me abandonado. Mas aí, com o tempo e com o conhecimento, eu entendi que a energia delas não batia mais com a minha. Eu já estava nesse mundo mais fantástico do despertar, né? Mais aberto, enorme, um mundo enorme, e essas pessoas não. E foi um processo difícil entender isso, aceitar isso e agradecer, porque elas tiveram a participação delas até aquele momento, mas ter a compreensão de que elas não fazem mais parte. Dói, dói, né? Vou falar assim, eu despertei, agora tudo eu entendo e aceito tudo muito bem. Cada vez eu tenho essa compreensão mais fácil. Cada vez eu entendo, tento mais ir pelo lado do amor, da compreensão, do que pelo lado da dor, né? Que a gente tem aprendido muito isso nas hipnoses, em tudo que a gente escuta, né? Que o lado da dor é o mais difícil. Então, para que ir pelo lado da dor, sendo que é o amor que liberta? Não tem muito sentido, né? Então, nesse meu processo, minha vida mudou totalmente, fez assim, vum, e aí eu tive que ressignificar tudo, tive que reaprender.
Para mim, eu tenho a sensação que eu nasci de novo. Então, eu ainda sou um bebezinho aprendendo a me situar nesse mundo novo. Então, eu queria fazer todos os cursos, assistir todas as lives, ler todos os livros. Era como se eu tivesse uma venda que abriu e falando assim: ó, o seu mundo não é esse aqui. O seu mundo é esse aqui. Então, eu me sinto como se eu tivesse nascido de novo e eu tenho que reaprender tudo, né? E aí fica nesse processo, ah, quero assistir, quero fazer esse curso, aí compra 67 cursos, faz um e faz os outros 66, aí fala assim, ah, vou fazendo depois. Mas é porque tudo é muito interessante, tudo é muito rico, é muito abrangente, né? E ainda tô com cursos pendentes, tá compradinho lá bonitinho, mas eu vou fazer. Só que é isso que pra mim é o mais desafiador nessa vida nova. Conseguir conciliar essa dimensão, que ela tem o seu porquê, e conciliar com esse mundo novo, que é enorme. Às vezes, quando a gente entra nesse mundo do despertar, eu, particularmente, tive muita dificuldade de conseguir conciliar os dois. Eu queria ficar só nesse mundo do despertar, mas o meu corpo físico tá aqui, né? Uma parte minha tá aqui. Então, eu estou ainda nesse processo aprendendo a conciliar os dois, a saber onde até um vai e onde o outro vai também. E eu achei muito bonita a experiência da Vivi, porque ela conciliou os dois durante a vida toda, né? Teve esse lado da, da terceira dimensão, mas também teve esse aprendizado em paralelo, porque os dois têm que andar juntos, né? E a gente tá aqui, então a gente não pode ignorar essa dimensão e achar assim, ah, não, agora o meu mundo é só aqui. É difícil, porque quando você começa a expandir e a conhecer, você fala assim, gente, tem tanta coisa, eu sou tantas pessoas, sou tanta energia, né? Tem tanta energia aqui, e aqui parece que é tão, às vezes, simples, limitado, mas não é, não é. A gente tá aqui, a gente tem esse aprendizado aqui também, embora exista esse mundo. Então, eu tô agora tratando essa minha ansiedade de querer fazer tudo, fazendo uma coisa de cada vez com consciência, é, tentando deixar a minha mente, é, ativa, porém dominada, calma, porque eu sou uma pessoa que quero fazer tudo e isso é a mente falando, né? Preciso fazer tudo, preciso fazer tudo. Eu tenho a sensação que eu perdi tempo, né? A gente fica com aquela sensação, gente, o que que eu fiz esses meus 40 anos? Eu perdi tempo? Não, né? Não, você não perdeu tempo. Tudo isso aconteceu para chegar neste momento. Só que agora você tem que agir com uma consciência diferente, né? Então, um dos momentos para mim que foi mais marcante foi a hipnose com a Márcia, em outubro do ano passado, porque é como se fosse, é como se fosse, não, uma conexão com o mundo espiritual que eu tinha, mas ela tava ali meio com os fios um pouquinho soltos. Uma parte estava presa, uma parte estava solta. E aí na hipnose fez assim, tum, conectou de novo. E é o que aquelas meninas comentaram. Uma vez que essa conexão acontece, ela não se desfaz. A gente tem que tomar muito cuidado para alimentar essa conexão e deixar ela fluindo, né? E a mente não atrapalhando e sabotando e limitando. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive explicação de muitas coisas do meu momento, daquele momento do meu divórcio, de que precisava ser daquele jeito, de que as pessoas tinham se afastado porque tinham que se afastar. Não é culpa de ninguém. A gente fica procurando culpados, né? Fulano fez isso, falou aquilo, né? Não. A gente tem que sair dessa energia da culpa e de apontar dedos, que não é caminho. E tive uma experiência linda com Jesus. E eu vou nem falar muito que eu me emociono. E é uma energia que eu não quero me desconectar nunca mais, porque ela é o alimento da minha alma, né? E a gente precisa desse alimento. A gente precisa se alimentar do que é bom pra gente. Então, ele se manifestou algumas vezes depois disso também. E eu sempre falo, né? Eu brinco muito com a Márcia, assim, será que um dia eu vou conseguir? Ele virou o meu modelo, porque ele sabe o que dizer, da forma que tem que ser dita, da forma que é mais construtiva, e para mim, Thaís, ele é o meu modelo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, autocrítica, crítica com os outros. Entendi que isso não acrescenta em nada. Às vezes você só causa discórdia, briga, raiva, que é o caminho oposto do que a gente tem que ir.
Então, eu tenho trabalhado muito em mim também nesse processo de despertar a sabedoria. Saber o que falar, como falar. Se não for para acrescentar nada, isso Jesus me ensinou também. Silencie. Silencie. A gente não precisa falar coisas que a gente não entende que são boas, se não tiver nada para acrescentar para o outro nem para a gente, né? Então, eu estou ainda neste processo de transformação. Tenho muito ainda o que fazer. Muito, muito. Eu tenho consciência disso. Mas eu entendo que as pessoas que estão se aproximando, elas só estão me acrescentando. E lá no grupo de expansão da consciência, cada um quando traz a sua mensagem, é tão bonito, porque você vê que as pessoas estão tentando se ajudar. Sempre tive uma coisa que eu estou tentando mudar muito em mim também, essa questão de achar que eu tenho que fazer tudo sozinha. E não é assim. A gente tem a nossa responsabilidade individual como ser, como a nossa alma em si, mas a gente também tem, não precisa sofrer sozinho, né? A gente pode ajudar o outro a sair daquela situação, assim como quando a gente também não tá bem, a gente tem que ter a humildade de falar pro outro, me ajuda, porque as pessoas querem ajudar, às vezes elas só não sabem como. Às vezes a gente foi criado de uma forma que, eu sou pequenininho, eu sou uma pessoa só, o que que eu posso fazer para um mundo de 8 bilhões de pessoas? Tudo. Uma palavra de consolo, um abraço, uma ouvir. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? E às vezes muitos não têm paciência de ouvir a história do outro. Então, eu tô criando essa maturidade em mim. Hoje eu sinto que eu era uma criança, do lado não bom da criança, né? Antes fosse, agora eu quero ser uma criança, mas a criança, o lado bom da criança, da pureza, da compreensão, do desapego, de que para criança tudo é lindo, é maravilhoso, é simples, é desenrolado, e a gente que tem uma mente que fica lá atropelando e falando e chorando e brigando, né, com a gente mesmo e que não serve de nada. Então, para mim, o despertar ainda tá só no começo. Espero ainda, se for permitido, viver 100 anos e fazer muitas coisas e trazer muitas coisas boas para as pessoas também, porque eu entendi que é para isso que eu tô aqui. Não é para ficar colocando caraminhola na cabeça, nem culpando ninguém. O que foi, foi. Soltar, libertar e me libertar também. E libertar os outros também, né? A gente precisa ser a alma livre. A nossa alma tem que ser livre. E aí tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Vem os problemas, você faz. É que nem a Mil que brincou, você fala, nem vou me apegar a isso. Vou enfrentar sim, eu vou enfrentar. Não vou fugir. Mas eu não vou deixar esse problema me dominar mais, não. O pessoal daqui de cima, eles são por amor, né? E eles ensinam isso pra gente, que é amor de verdade. E desapegar, acho que é a maior lição de amor que a gente tem com a gente e com o outro. Desprender essa energia da raiva, do medo, do rancor, que não serve pra nada. A gente só perde tempo. Acho que a brincadeira é uma mochila pesada que a gente fica carregando e não anda. E aí, quando você fala assim, solta a mochila, sai de mim. Aí você fica livre de verdade, se sente livre de verdade. Não é um processo fácil, é construtivo, né, dia a dia. Mas quando a gente tá no meio de pessoas que também estão nesse mesmo propósito, fica muito mais fácil, muito mais leve. Resumidamente é isso, gente. Obrigada. Ah, muito legal. Obrigada, viu, Thaís? A Thaís, ela tem mais informações. Um dia a gente chama para fazer entrevista, né? Porque, assim, tem muita coisa que no devido momento a gente traz, né? Eu queria explicar para quem está vendo que o que está passando aqui não é defeito da câmera, tá? É ativação, de uma energia de proteção, vamos dizer assim, que foi plasmada. É uma junção da tecnologia, né, da câmera, da luz e da energia, da minha própria energia aqui, e que acho bem interessante, né, porque ele fica assim 24 horas. Eu agradeço sempre muito, né, quem meu dedo tá difícil, aqui, né, o Arcanjo Miguel, que é o tubo de luz azul, né, que a gente faz sempre para se proteger. Enfim, é isso, né? Porque algumas pessoas perguntam sempre o que que tem atrás aí de você. Então, é proteção. É proteção para quem está assistindo. E no quântico, não existe passado, presente e futuro. Então, quem está ao vivo aqui está recebendo também toda essa proteção, toda
essa limpeza, né? E quem vai assistir depois também recebe, porque esta é uma egrégora de pessoas que estão aí buscando informações, despertando, um ajudando o outro, e esse grupo, expansão da consciência. E BQH, por causa da hipnose, mas assim, este grupo, expansão da consciência, é um grupo que está sendo muito valioso. E eu vou explicar por quê. Nós vamos lançar uma campanha de atendimento fraterno para pessoas que estejam necessitando de um acolhimento, de um apoio energético, né? Então, assim, nós temos um grupo de terapeutas integrativos, terapeutas holísticos, também tem médica, né? Vivi, tem a Sheila, mas o objetivo não é o atendimento físico, é o atendimento espiritual de acolhimento, essa coisa de não é de religião, tá, pessoal? Não é o espiritual, não é no sentido da religião, e sim do que tudo aquilo que não é material, é espiritual, né? Energético, espiritual. Então, recente nós fizemos uma movimentação dentro do grupo, vários terapeutas se disponibilizando a fazer esse atendimento, então nós estamos organizando, em breve já vamos começar a colocar em prática, né? Porque ideia boa, ideia criativa, ideia da luz é para colocar em prática, não é para deixar dormir. Assim como quem está despertando, que possa se despertar cada vez mais. Não durma. Mas se dormir, tudo bem, tira uma soneca, mas depois volta, tá bom? Volta. Não sejam acordados com um pesadelo. Fala, ai, doeu, então preciso, né? Márcia, Vivi, Biuque, né? Não precisa. Mas assim, saibam que pelo fato de nós estarmos aqui, com certeza temos ligações de outras vidas, sim, porque, como disse recentemente, a Josimere Resnauer, ela falou isso para mim. Ela falou assim: Márcia, neste momento, todos os personagens da história deste planeta Terra estão encarnados. Todos. Os bons e os que não, assim, os que estavam totalmente na luz e os que se equivocaram um pouquinho para fazer os ajustes perante as suas consciências, porque não existe castigo, gente. Não existe. É outra coisa para se despertar. É lei de causa e efeito. Então, nós estamos aqui para nos resgatar e nos darmos a possibilidade de melhorar, de evoluir, porque essa também é uma outra lei aí, né? Não tem só a lei da gravidade que tudo puxa para baixo, não. Tem a lei da evolução. Então, se existe a lei da evolução, mesmo aqueles que dormem em algum momento vão ser acordados para evoluírem e que a gente possa evoluir sempre pelo lado do amor e não pelo lado da dor, tá? Então, vocês que estão aí assistindo, ouvindo, compartilhem para que chegue a mais pessoas este atendimento fraterno. Como que vocês podem fazer? Vai lá na descrição do vídeo, vai ter informação aonde que vocês entram em contato, como que vocês solicitam, para que a gente possa aí se organizar e atender todo mundo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de vocês, todo esse tempo que vocês dedicaram, e assim, fiquem com a luz e com o amor no coração, porque é isso que é o mais importante, tá bom? Então é isso. Muito obrigada.